aqui, depois de uma discussão no intervalo a respeito de gostar ou não de processo civil, ser indiferente para a prova, vale a mesma coisa, tem que estudar também. Bom, galera, a gente tratou ali de uma conceituação inicial de tutela, falamos do regime jurídico uniforme para as tutelas provisórias, e agora a gente vai entrar efetivamente na matéria considerada aqui mais legal, né? A gente vai falar o que é tutela de urgência, e dentro da tutela de urgência, então, o que são tutelas antecipadas e o que são tutelas cautelares. Depois a gente vai falar de tutela de evidência, a gente vai falar de tutela contra a fazenda pública. E, bom, vamos seguir o barco aqui. Se não der tempo, pelo menos vocês têm o material. Para quem está assistindo em casa, o material é no site, não é no YouTube. É bom reforçar porque às vezes o pessoal pode não saber, ficar bravo comigo, eu prometi um material e não dei. Está no site. Vamos lá. Tutela provisória de urgência. O CPC de 2015, como já foi mostrado aqui em cima, ele sistematizou as tutelas provisórias do seguinte jeito: gênero, tutela provisória; fundamentos, tutela de evidência e tutela de urgência. Isso a gente viu no 294. E dentro da tutela de urgência, a tutela cautelar e a tutela antecipada. Com aquele parênteses que eu já comentei do Didier, que, para melhor entender, tutela antecipada diz respeito ao que seria aquela espécie de tutela satisfativa. Tudo bem? É que eu vou sempre me referir aqui ao nome que o código usa, porque a gente se escorando na terminologia da lei, a gente tem uma segurança, inclusive para recorrer, eventual prova, etc. Mas só para entender, então, a tutela antecipada é satisfativa. Vamos falar, então, da tutela antecipada e tutela cautelar. São as espécies da tutela de urgência, da tutela provisória que se fundamenta na urgência. Bom, a grande discussão que se tem aqui, o grande tema dentro de tutela de urgência, pelo menos o grande tema introdutório nessa matéria, é a diferenciação entre a tutela cautelar e a tutela antecipada. Esse é um tema que vem sendo discutido, sei lá, desde que o samba é samba. Então, vamos tentar estabelecer a diferença que a doutrina aponta e que a doutrina brasileira se escora também, inclusive buscando fundamento em doutrinas estrangeiras, doutrina italiana, na doutrina francesa, por exemplo. Vamos lá. A gente bem disse, pessoal, que a tutela provisória é uma técnica processual que tem por objetivo antecipar efeitos das possíveis tutelas definitivas. Portanto, todas as espécies de tutela definitiva, a princípio, são possíveis de serem tratadas pela técnica da tutela provisória, para que se antecipe os efeitos, não a certificação do direito, tampouco o resultado formal do processo, sim resultados práticos, todos ou alguns. A gente deu o exemplo da tutela definitiva declaratória, da tutela definitiva constitutiva, em que efeitos práticos não coincidem necessariamente com o provimento final. Isso aí ficou bem delimitado, certo? Ou não? Se alguém quiser que eu explique de novo, essa é a hora. Não? Beleza. Então, sendo assim, quais são as espécies de tutela definitiva? Satisfativa, aquela que vai entregar o bem da vida, e cautelar, aquela que vai assegurar um direito para que outro possa ser futuramente executado. Assim, pessoal, a tutela cautelar a gente viu que necessita da urgência para que se tenha a proteção, é necessário que se tenha o perigo. Já a tutela satisfativa, não. A tutela satisfativa vai necessitar da urgência quando ela for uma tutela provisória de urgência. Mas é possível que ela seja antecipada por uma simples técnica de inversão do ônus, do tempo no processo, sem a necessidade de que se tenha a comprovação de um perigo ou de um risco ao resultado útil do processo. Certo? Por isso a gente definiu que as espécies de tutela são satisfativa e cautelar, e que o fundamento da tutela provisória pode ser urgência
ou evidência, certo? Urgência, tanto satisfativa quanto cautelar. Evidência, só satisfativa, porque se não tiver urgência, padece de interesse, inclusive, a cautelar. Bom, passada essa recapitulação, vamos tratar então da diferença entre cautelar e antecipada. A diferença que se costuma dizer é que a tutela antecipada ela é satisfativa. Ela é uma técnica de antecipação de efeitos da tutela final que sejam satisfativos. Ou seja, o que isso quer dizer? Efeitos satisfativos, tutela satisfativa, significa a entrega do bem da vida que se pretende com o resultado da demanda definitiva. Ou seja, uma satisfação, a satisfação que se espera. A gente entra no judiciário, pede alguma coisa. Quando o judiciário dá essa coisa pra gente está satisfeito. Portanto, essa tutela é satisfativa. Numa situação de urgência, a gente tem uma satisfação provisória. Ok? Então, bem delimitados. A entrega do bem da vida, o resultado prático que a gente vai ter do provimento final, caso ele seja favorável para a gente, configura-se tutela satisfativa e, portanto, se houver urgência, tutela satisfativa de urgência antecipada, certo? Tutela antecipada é sinônimo de tutela satisfativa de urgência, ok? Bem, pois bem. E a cautelar? A cautelar a gente falou. Ela vai também antecipar efeitos, só que quais efeitos? Os efeitos de acautelamento, de conservação de um direito, para que futuramente possa ter a satisfação dele. Então a cautelar não vai visar a antecipação da satisfação. Com a cautelar, a gente não vai estar satisfeito, a gente só vai estar protegendo um direito que futuramente não satisfará caso seja deferido para a gente. Ok, pessoal? Então, na tutela cautelar, a gente tem duas situações. A situação do nosso direito à cautela, ou seja, o direito dessa proteção, e é esse o objeto da cautelar, esse direito à proteção. Proteção do quê? De um futuro direito para ser executado, ou da execução futura de um direito. E esse direito que quer se proteger é chamado de direito acautelado. Portanto, na tutela cautelar, temos uma ramificação dos direitos. O que se pede efetivamente é a proteção. Esse é o direito à cautela, é o objeto da tutela cautelar. E temos o direito acautelado, que é o direito que se visa proteger para que futuramente ele não pereça na sua efetividade, na sua execução no processo. Mas a urgência não está na satisfação. A urgência está na proteção. A gente pode esperar o direito ser satisfeito, mas alguma situação de risco está afetando aquele direito e, mesmo a gente podendo esperar para a satisfação dele, essa situação de risco, caso a gente espere o final do processo, vai ter perecido esse direito. Então, ao final, mesmo que a gente ganhe, a gente não vai poder ser satisfeito. E a satisfatividade é o escopo final da jurisdição. Não vai ser satisfeito por quê? Porque existe uma situação de perigo sobre a efetividade desse direito que a gente busca ao final. Então o perigo não está na satisfação, como é na tutela antecipada. O perigo está na preservação do direito. E o melhor exemplo... Bom, eu vou continuar aqui, depois eu dou o exemplo. Portanto, então, temos o direito à cautela, que é o objeto, ou seja, o direito à proteção, e o direito acautelado, que é o direito, caso não protegido, venha a perecer. Por isso, por termos esse direito acautelado e esse direito à cautela, essa necessária vinculação entre a proteção e o direito que vai ser satisfeito ao final do processo, é que se fala que um requisito ou que uma característica típica das tutelas cautelares é a característica da referibilidade ou transitividade. O que significa isso? A gente tem que mostrar no nosso direito à cautela, ou seja, direito à proteção, uma referibilidade ao direito que se busca proteger. Certo? Para que a gente tenha direito à proteção de um outro direito, a gente tem que provar, além dos requisitos da proteção, ou seja, existe alguma situação que está ameaçando aquele direito que a gente quer ao final, de modo que ele pode perecer,
e a probabilidade de que a gente tenha esse direito que a gente está querendo proteger. A gente não pode proteger o direito que não é nosso, a não ser nos casos do quê? Legitimação extraordinária, certo? Então a gente tem que provar essas duas coisas, que a gente tem o direito à proteção e que esse direito à proteção é de um direito que provavelmente seja nosso ao final. E essa vinculação entre o direito à proteção e o direito que se protege é chamado de referibilidade ou transitividade. Transitividade decorre, se a gente for lembrar, vocês acham que já tiveram aula de português, dos verbos transitivos. O que são os verbos transitivos? Aqueles que necessitam de complemento para que tenham sentido. É a mesma coisa aqui. O direito à proteção precisa de um complemento. Certo? Quero proteção. Proteção a quê? É transitivo. Por isso, transitividade. Claro isso, pessoal? Exemplo. O melhor exemplo que eu já vi até hoje de satisfatividade e de cautelaridade é um exemplo do Didier, de novo. Eu não sei nem se é original dele, eu acho que sim, mas é um exemplo muito bom. Vamos supor que o direito final seja um pedaço de carne. Certo? Eu estou discutindo com arroz, pedaço de carne. Se eu virar para o juiz e falar, juiz, estou com pressa, estou com fome, se eu não comer um bife dessa carne, eu vou morrer de fome. O que eu estou pedindo para ele? Uma tutela antecipada ou uma tutela cautelar? Por que antecipada? Porque eu vou ter a satisfação, eu vou ter um TEP daquele objeto final. Agora, ficou claro isso? Foi bem ilustrativo. Agora, se eu virar para o juiz e falar, juiz, é o seguinte, eu não estou com fome agora, sim. Eu posso comer outras coisas que não sejam esse pedaço de carne. Mas, enquanto eu discuto com arroz esse pedaço de carne, pode ser que seja dela, pode ser que seja meu, ele está fora da geladeira. Guarde essa carne na geladeira para que ela não apodreça. E para que ao final, se eu tiver razão, essa carne ainda me sirva para alguma coisa. Isso é uma tutela cautelar. Eu tenho o direito à proteção, que é meter a carne na geladeira. Para que se proteja o quê? A satisfação final, que é poder comer a carne ainda fresca. Beleza? De novo, dando os créditos aqui de direito, é do Didier, CZ. Bom, partindo desse pressuposto, que a tutela antecipada satisfaz e a tutela cautelar protege, o professor Ovidio Batista, falecido já, identificava uma outra diferenciação entre a tutela cautelar e a tutela antecipada. Qual que é essa característica diferenciadora? É que a tutela provisória, aliás, a tutela antecipada, no que diz respeito aos seus efeitos no tempo, era provisória. Ao passo que a tutela cautelar, aquela que protege o direito ao final, não se baseava nos seus efeitos, ou não tinham seus efeitos provisórios, mas sim temporários. Qual que é a diferença de provisório para temporário? Vamos lá. Segundo ele, o provisório é algo que vem para regular uma situação em um determinado período de tempo, visando a ser substituída por outra situação da mesma natureza e que seja definitiva. Ficou claro ou querem que eu repita? Repete? A provisoriedade diz respeito à eficácia no tempo de alguma coisa que tenderá a regular uma situação transitória e que ao fim será substituído por outra situação da mesma natureza, ou seja, que regule exatamente a mesma situação, mas que tenda à definitividade. Enquanto o temporário, não. Ele vai regular uma situação igualmente transitória, só que durante essa transitoriedade, ele vai ser definitivo. Ele é definitivo sobre uma situação provisória, uma situação transitória. Cumprida a sua função, ele não vai ser substituído por nada que tenha a mesma função mais tarde. Certo? Então, o provisório vai ser substituído. O temporário vai ser eterno enquanto durar. Certo?
exemplo de coisa provisória. Um carro, vamos supor, a gente tem alguns seguros de carro que se você tiver problema, precisar meter o carro na oficina, ele te dá um carro reserva por um tempo. Esse carro reserva vai regular a situação transitória de você estar sem o seu carro, mas ele vai ser substituído quando você voltar com o seu carro consertado. Ou seja, qual que é a situação aqui? A natureza da efetividade é o carro, você tem um carro e dirige o carro, certo? O empréstimo do carro vai regular essa situação transitória de você estar ou poder estar sem carro. Mas quando voltar o seu carro, é uma coisa da mesma natureza, ou seja, tem um meio de locomoção individual que vai ser substituído por algo que é definitivo. Ter o seu carro é uma situação definitiva, certo? Outro exemplo. Alguém adquire um imóvel na planta, mas enquanto esse imóvel não está pronto, ele vai alugar um outro imóvel para morar. Essa tutela do direito da moradia particular aqui, porque é alugando-se, enquanto não ficar pronto o imóvel na planta, é uma situação que não é temporária, é uma situação provisória, porque ao final vai ser substituída por uma outra coisa definitiva que vai tutelar exatamente a mesma coisa, direito à moradia, certo? Vai se prestar exatamente a mesma finalidade, que é o direito à moradia. Um exemplo do que é temporário. O andaime numa construção. Esse é um exemplo que é usado por quase todo mundo. Eu acho que pelo próprio Ovidio Batista. Quando a gente está numa construção, a gente põe um andaime para auxiliar a construção de acordo com o patamar que a gente vai subindo. Para erguer as paredes, a gente vai botando os andaimes e erguendo as paredes. E o andaime se presta a uma situação temporária de auxílio na construção. Terminada a construção ou reforma, aquele andaime vai ser retirado e nada da mesma natureza vai vir para substituir ele. Portanto, ele não é provisório, ele é temporário, é uma medida de natureza temporária. Para o Ovídio, a tutela cautelar ostenta essa natureza de temporária. Por quê? Porque ela não protege uma satisfatividade, ela não antecipa uma satisfatividade, ela antecipa uma proteção. E a proteção só vai durar enquanto necessária. Uma vez deferido o direito que se visava proteger, não vai mais existir a situação que ameaçava o perecimento dele. Portanto, a tutela cautelar não vai mais ser necessária. E não vai ser substituído por alguma coisa definitiva da mesma natureza. Certo? Acabou a proteção, não precisa mais da proteção, a tutela cautelar cumpriu sua finalidade no fim do processo, não necessitando ser substituído por nada. Diferente da antecipada, que vai antecipar alguns efeitos, eu vou cortar um teco do bife para comer, e ao final ganhando, eu vou ganhar o resto da carne. Certo? Vai ser substituído por uma coisa exatamente da mesma natureza, comer a carne. Paulo, só que de forma definitiva. Nesse exemplo que você deu da carne, se ao invés de você pedir para guardar, você pedisse para vender e o dinheiro ficar depositado, porque a gente sabe que não estraga, seria o quê? Cautelar? Vamos lá. Você vai comer o dinheiro? Não. Não? Você vai comprar comida com o dinheiro? Sim. Então, se você for deixar o dinheiro depositado, é cautelar. Se você for comer com esse dinheiro, você vai usar o dinheiro para comer alguma coisa, dá na mesma que você pegar um teco do bife. Você tem que ver ao final qual vai ser o resultado para você. Vai ser uma proteção do seu direito ou vai ser uma satisfação do seu direito? E a partir daí você pode usar o exemplo que você quiser. Se o dinheiro for ficar depositado, você não vai ter a satisfação. É para evitar um perecimento. Ah, a carne congelada por muito tempo estraga mesmo assim. Vende a carne, deposita esse dinheiro, ao final do processo a gente vai ver de quem é o dinheiro. Cautelar. Fala, olha, a carne já está... Eu não posso comer carne, mas eu preciso comer alguma coisa. Eu tenho alergia à carne. Eu preciso comer alguma coisa. Vende a carne e me dá um teco desse dinheiro para eu comprar, sei lá, um bolinho de grão de bico. Essa é satisfativa. Então essa é antecipada.
Então essa satisfação, a gente tem que, pra gente declarar ela satisfativa, ela tem que ser imediata, essa satisfação. Guardar o bife ou vender esse bife para que ele não estrague seria uma satisfação, mas aí só no final do processo. Eu vou chegar lá. Para quem entende que há diferença ontológica entre cautelar e antecipada, a diferença é essa. É a satisfatividade ou a conservação do direito. Certo? Agora você adiantou-se um pouco e eu vou então falar disso, porque eu já ia falar disso mesmo. Seguinte, eu ia falar disso quando eu falasse de requisitos gerais da tutela de urgência, que já era o próximo tópico. Vamos ver desses requisitos. Artigo 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E o parágrafo 3º. A tutela de urgência antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Como dito, o CPC de 2015 unificou tudo sobre um regime. E unificou, inclusive, os requisitos para que se conceda a tutela cautelar e para que se conceda a tutela antecipada. No Código Antigo, a previsão da tutela cautelar era originária. Vinha no livro cautelar. E, por conta dessa diferenciação feita pela doutrina, de que a tutela cautelar é conservativa e a tutela de urgência é satisfativa, houve um problema na prática judiciária. Porque o que acontecia? A gente tem os procedimentos específicos e a gente tem um artigo no Código Antigo, eu acho que era o 800, que falava que além daqueles procedimentos especiais, você podia pedir qualquer outra medida que fosse apta a preservar o direito, ali havendo risco. Mas não estava dito expressamente que era conservativo. Era uma interpretação que se tirava tanto da doutrina quanto da própria natureza de todos os procedimentos cautelares que eram colocados no Código. Arresto, sequestro, arrolamento de bens, busca e apreensão, tal. Pois bem, o que se começou a fazer? Com essa possibilidade aberta de se pedir qualquer medida cautelar atípica, começou-se a ingressar no judiciário para pedir medidas que eram cautelares, no nome, mas eram satisfativas na essência. E daí vocês já devem ter ouvido o nome da tal cautelar satisfativa. Já ouviram falar nisso? Não? Não. Tô mais velho que todo mundo aqui, hein? Cautelar satisfativa. Era quando se pedia uma cautelar, mas que na essência satisfazia. Não existia a tutela antecipada ainda. Só veio em 94, com o artigo 273. Então, se eu quisesse um teco do bife, eu entrava com uma cautelar. E pedia um teco do bife. Por conta dessa diferenciação que veio da doutrina, começou-se a indeferir, por parte de alguns juízes, a tutela cautelar satisfativa. Falava, não, isso aqui é cautelar para conservar direito. Você quer pedaço de bife? Não pode. E o que foi feito, então? Foi acrescentado, foi reformado o artigo 273, no Código de 73, por uma lei de 94, que possibilitava, então, a antecipação de efeitos satisfativos. E aí começou-se a ter a tutela antecipada. E o que começou a acontecer? Uma puta confusão, porque a prática forense do Brasil levou com que muita gente se acostumasse a pedir tudo como cautelar. E se pedia tudo como cautelar sem se fazer essa diferenciação entre conservação e satisfação antecipada do direito. E de repente, arbitrariamente, veio esse artigo 273, com requisitos diferentes. Os requisitos do 800 eram diferentes dos requisitos do 273. Os do 273 exigiam prova inequívoca da verossimilhança das alegações. Da onde uma doutrina um pouco mais sarcástica dizia que para tutela antecipada a gente precisava de um fumão e para tutela cautelar a gente precisava de um fuminho. Vocês já ouviram falar nisso, né? E aí começou-se a ter, quando se pedia a tutela antecipada e o juiz entendia que era cautelar, um indeferimento. E o contrário. O que se fez para tentar corrigir
esse apego formal em si eu pedi antecipada, mas o juiz considera que é cautelar, não deferir, e vice-versa. Acréscimo de um parágrafo no artigo 273 que falava que se você requerisse a cautelar, mas fosse antecipada, o juiz poderia... Se você requerisse antecipada, mas fosse cautelar, o juiz poderia aplicar a fungibilidade. Então eu peço uma antecipada, mas na verdade é cautelar, o juiz pode aplicar a fungibilidade. Porque afinal de contas, se a gente entendesse assim, a cautelar é menos do que a tutela antecipada, porque ela não satisfaz. Mas, criativo que é a nossa jurisprudência defensiva, começou-se a ter o argumento de que essa fungibilidade era de mão única, porque só estava prevista na tutela antecipada. Então se a gente pedisse eventualmente uma cautelar, mas fosse tutela antecipada, não podia. Porque inclusive lá precisava do fumão, enquanto na cautelar precisava do fuminho. Se a gente pede mais, pode menos. Mas se a gente pede menos, não pode ir para o mais. O que aconteceu? Percebendo essa confusão toda, e tendo muitos doutrinadores que já defendiam que, na verdade, tanto a tutela antecipada quanto a tutela cautelar se prestam à instrumentalidade do processo. Lembra que a gente estudou as fases do processo? E a instrumentalidade do processo nada mais é do que uma autonomia, sim, da ciência processual, mas que não pode descurar da efetividade do direito material, que ao final, na verdade, é o conteúdo da tutela jurisdicional final, certo? O processo serve para dar efetividade aos direitos fundamentais, aos direitos materiais das pessoas. Sendo assim, tanto a proteção da efetividade do processo, para que a tutela não pereça ao final, vai dizer respeito a essa instrumentalidade, quanto a própria antecipação de uma satisfação. Ao fim e ao cabo, está se falando de efetividade da tutela jurisdicional. E sendo assim, não haveria diferença ontológica entre tutela satisfativa antecipada e tutela cautelar antecipada. E por isso, não haveria que se ter uma diferenciação de requisitos, um obstáculo à fungibilidade. Por isso, o legislador do Código Novo, Código de 2015, uniformizou esses requisitos. Tudo bem? E aí, de fato, eu inclusive concordo, assim, mas é muita diferença a gente depositar o dinheiro da venda da carne ou querer usar o dinheiro para comprar o bolinho de grão de bico. Se eu não fizer nenhuma e nem outra, a efetividade do processo, a instrumentalidade do processo vão restar abaladas de todo jeito. Certo? Então essa diferenciação assim, até porque às vezes é uma zona cinzenta mesmo. É uma zona cinzenta. Tem coisa que a gente não sabe efetivamente se é cautelar ou se é satisfativa. Sabe? Tem discussões grandes até hoje. Por exemplo, a sustentação do protesto. É cautelar ou é satisfativa? Se você pedia antes, entendendo que era cautelar, e o juiz entendia que era antecipada, ele negava. E não podia nem aplicar a fungibilidade porque ela era de mão única. E o contrário também. Então, hoje, os requisitos estão uniformes, e a gente pedir em caráter incidente, poderá sim haver a fungibilidade, os requisitos são os mesmos. Bem, essa diferença cada vez mais perde sentido. Ela ainda tem alguma relevância quando a gente for tratar do procedimento da tutela antecipada antecedente, da tutela de urgência requerida em caráter antecedente, que pode ser tanto a cautelar quanto a antecipada, e aí a grande diferença é a estabilização, tudo bem? Que aí o requisito da satisfatividade, com pedra de toque diferenciadora, ainda faz algum sentido. Beleza? Bom, gente, vai ter que rolar um sabadão, né? Sábado animado. Bom, vamos mostrar os requisitos um por um. Probabilidade do direito. A probabilidade do direito é aquele requisito consagrado como fumo boni iuris. Todo mundo já ouviu falar desse, né? Bom, o que o código trata, na verdade, é que é a probabilidade do direito, né? O que seria isso? É uma verossimilhança fática somada à plausibilidade jurídica, certo? Então tem que ser plausível tanto a sua causa de pedir fática quanto a sua causa de pedir jurídica, certo? Tudo bem? Atenção, eu botei uma atenção aqui que é importante. Não existe, essa probabilidade do direito
Lembra que a gente trouxe na primeira aula o que era conceito jurídico indeterminado, o que era cláusula geral? Conceito jurídico indeterminado. A gente precisa preencher essa probabilidade do direito pela casuística, mas o preceito secundário dela, que é a possibilidade da concessão da tutela de provisória, está na lei. Então, trata-se de um conceito jurídico indeterminado. Tratando-se de um conceito jurídico indeterminado, não existe um quantum objetivo colocado na lei, certo? O juiz não pode sempre estabelecer que eu só dou se tiver 80% de chance. Não. Isso tem que ser analisado casuisticamente e, como bem diz o artigo 298, toda decisão que dizer respeito à tutela provisória deve ser fundamentada clara e precisamente, certo? Buscando se evitar os incisos 1º, 2º e 3º do artigo 489, que é o que se considera uma decisão não fundamentada, que apesar desse artigo 489 dizer respeito à sentença, ele se aplica às decisões num geral. Ele é uma norma geral sobre decisão judicial, tá bom? Se o Felipe disser ao contrário, vocês acreditem nele. Perigo na demora é o outro requisito. E esse é o requisito da urgência, tá bom? Esse é o requisito que era tradicionalmente chamado de periculum in mora. Bom, a tutela de urgência exige também que, além do requisito, portanto, do fundo, exija um perigo. E o perigo está colocado na lei como perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aqui, pessoal, esse perigo, ele não pode ser um perigo qualquer. Ele tem que ser um perigo atual. Se for um perigo futuro, a gente padece de interesse. Tem que ser um perigo concreto, não pode ser um perigo hipotético. Você fala, olha, acho que esse negócio é louco, hein, meu? Sei lá. E, não, ele deve ser um perigo grave. Tudo bem, gente? Ele não pode ser um perigo de um dano irrisório. Porque a gente tem que sempre lembrar que a tutela de evidência e a tutela de urgência trabalham com o ônus do tempo no processo. E uma tutela que inverte ou que pode causar dano a outra parte, porque afinal é estabelecida sob uma cognição sumária, não é porque é estabelecida uma cognição sumária que pode ser feita de qualquer jeito. Precisa haver alguns elementos mínimos para que seja razoável inverter a espera do processo. E o dano grave também é um deles. No Código passado, falava em dano grave, irreparável ou de difícil reparação. Irreparável é aquele que não pode ser voltado ao status quo, ou que vai gerar um dano cabal, morte. E o de difícil reparação é aquele que vai gerar muita dificuldade para ser reparado. Tá bom? O CPC atual não reproduz. E, bom, o DJ entende que apesar de não reproduzir, ele está presente mesmo assim. Só que é uma questão da gente analisar do ponto de vista de um ou de outro. Se a gente analisar do ponto de vista de quem pede, precisar que esse dano seja de difícil reparação ou irreparável é um requisito restritivo onde a lei não coloca. A gente vai ter que provar uma coisa a mais, uma situação mais difícil. Se a gente entender pelo lado de quem, contra quem é pedido, é uma proteção também. Certo? Só que a tutela provisória, apesar dela estar inserida nesse sistema de proporcionalidade, ela existe para prestigiar qual lado? O lado de quem pede. Então, sei lá, para mim, assim, ousando discordar aqui do Didier, eu acho que se não está mais na lei, a gente não precisaria aprovar. Houve uma simplificação do requisito. Tudo bem? E agora o requisito que é exigido só para a tutela antecipada, a tutela de urgência antecipada, que é o requisito da reversibilidade fática. É aquele requisito do parágrafo 3º do artigo 300. O que diz esse parágrafo 3º? A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Pois bem, o que é isso? É a reversibilidade fática. É a possibilidade de se voltar ao estado anterior. Tudo bem, pessoal? A gente acabou de falar que a tutela provisória vai antecipar repercussões práticas do provimento final, certo? Essas repercussões práticas
é que deve ser possível um regresso para a situação anterior. Porque, do ponto de vista jurídico, vai ser sempre reversível. A gente tem um provimento que fala uma coisa sobre convenção sumária, e ao final vamos ter um provimento definitivo que vai falar o contrário. Ou seja, do ponto de vista da constituição formal, da relação e da certificação do direito, é sempre reversível. Mas do ponto de vista formal, aliás, do ponto de vista material, fenomênico, talvez não. Exemplo, a tutela antecipada para que se realize uma cirurgia. Realizada a cirurgia, não vai ter como voltar ao status quo antes. Tudo bem? Outra coisa que às vezes acontece em faculdade, você pede para usar o espaço da faculdade, a faculdade nega, para realizar uma festa, você entra com uma tutela antecipada para que se realize essa festa no espaço da faculdade. A faculdade é pública, vamos supor. Se o juiz deferir, você vai realizar a festa, acabou. É irreversível. Transfusão de sangue, também. Beleza, pessoal? E o que se pensou, então, quando se estabeleceu esse requisito da irreversibilidade? Se a gente for pensar no sistema da responsabilidade civil, que é o que diz respeito, basicamente, aqui com a reversibilidade, que a reversibilidade se diz respeito ao regresso ao status quo ante, e se o sistema de responsabilidade civil objetiva, aqui, a gente está tratando bem ou mal de recomposição por indenização por alguma coisa que não se quer se analisa a culpa ou dolo. Pediu, teve, ao final não levou, refaça. Pois bem, a gente estuda em responsabilidade civil que se a gente não puder indenizar na tutela específica, a gente vai poder, então, ter uma prestação equivalente. Isso o juiz pode, inclusive, fazer de ofício. Ou não sendo possível uma prestação equivalente, a conversão em perdas e danos. Ah, tá. Então, ao fim e ao cabo, toda tutela é reversível porque é possível da compensação em dinheiro. Espera lá, né? Acho que não é essa a teologia da norma, né? Afinal de contas, um cara que na religião dele é contrário à transfusão de sangue, não está nem aí se ele vai receber uma indenização por isso ou não ao final. Um cara que faz uma cirurgia, a mesma coisa. Tá bom? Então parece que essa reversibilidade ela está bastante atrelada à tutela específica. Pode até ser que alguém defenda o contrário. Mas senão não teria nem cabimento. Assim. Ela ficaria restrita às hipóteses em que a parte tem como prestar caução. Sendo que às vezes a tutela específica precisa ser prestigiada em cima da tutela meramente ressarcitória, compensatória, pecuniária. Tá bom? Enfim, é uma reversibilidade que diz respeito aos efeitos práticos. Os efeitos jurídicos são sempre reversíveis. Agora, é o seguinte, pessoal. Se não for possível reverter esses efeitos, mas o que eu peço, se não for deferido, vai me gerar também um prejuízo irreversível. O que eu faço? Por exemplo, cirurgia. Se eu não realizar a cirurgia em tutela antecipada, eu vou morrer. Se eu realizar, eu não vou ter como voltar ali pro cara. Não vou poder devolver um coração transplantado. O cara não vai poder me abrir e pegar o stent. E aí? Isso é uma ponderação que é tratada na doutrina como dupla irreversibilidade. Certo? Quando é irreversível o dano pela não concessão para quem pede, e é também irreversível a possibilidade de regresso ao status quo ante por parte de quem vai sofrer a execução dessa tutela antecipada, temos o que se chama de dupla irreversibilidade, e então a própria jurisprudência tem flexibilizado nesses casos o requisito da irreversibilidade. E aí vai se utilizar da ponderação do juízo de proporcionalidade. Tudo bem? Vocês lembram da escada do juízo de proporcionalidade? Adequação ou idoneidade ao fim, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Eu acho que eu falei disso na nossa primeira aula, eu falei da diferença de... Bom, mas enfim, a medida tem que ser adequada, mas, por fim, tem que ser necessária, ou seja, não pode haver outra medida
que atenda ao mesmo fim de maneira tão efetiva quanto e que restrinja mais, ou menos. E ao fim e ao cabo, se a gente passar por esses dois requisitos, proporcionalidade em sentido estrito. Que aí não é nada, a gente volta para o mesmo círculo. Tudo bem? Mas é esse juízo que tem que ser feito. Entre dar e não dar, o que protege mais? Tudo bem? É o que o Dinamarca chama de mal maior. Qual que é o mal maior? É dar a tutela antecipada ou não dar? Certo? É numa operação deixar o hospital com um prejuízo de 100 mil ou não realizar o transplante de coração? É numa verba alimentar, porque não repetível e, portanto, irreversível, deixar a pessoa numa situação de extrema necessidade ou deferir? Tá bom? É essa ponderação que tem que ser feita, levando-se em conta tanto o direito fundamental que vai ser tutelado pelo deferimento, como aquele que vai ser desprotegido por um eventual indeferimento, certo? Então tem casos sim que a irreversibilidade é uma norma que deve ser aplicada para a proteção daquele que pode sofrer a execução da tutela provisória. Bom, não é só de quem pede. Porque a gente acabou de ver que a tutela definitiva, a tutela final, é para o autor ou para o réu, demandante ou demandado. E tem que se proteger a situação final desse cara também, que é demandado. Tanto na tutela provisória quanto na tutela final. É uma ponderação dos dois direitos. E a norma da irreversibilidade não existe à toa. Bom, nem sempre quem pede a tutela antecipada tem razão. Nem sempre é coitado. Enfim. Bom, agora uma outra coisa aqui que faz parte do regime jurídico das tutelas de urgência é a caução. A caução não é propriamente um requisito. Ela é uma contracautela. Vamos ler. Está no artigo 300, parágrafo 1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória, idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente suficiente e hipossuficiente não puder oferecer. Bom, aponta-se a natureza de contracautela à caução. Contracautela por quê? Porque diante de uma cautela oferecida, ou seja, a tutela provisória, traz-se uma contracautela, uma situação de proteção à reversibilidade dessa tutela para aquele que sofre a execução dos efeitos da antecipação dessa tutela definitiva, certo? Contracautela porque visa a rebater aquela situação de tutela antecipada que pode gerar um risco à efetividade final do processo. Tem uma natureza, portanto, cautelar, tá bom? Para proteger a efetividade da possível reversibilidade para aquele que sofre os efeitos da execução de uma tutela antecipada, tá bom? Ela seria mais para satisfativa ou para as duas? Oi? A caução. Bom, a caução é para quem pede, né? Não, então, mas o juiz ele pode aplicar tanto na satisfativa quanto na conservação? Sim, se tiver uma situação de risco na conservação, se você puder imaginar uma situação de risco na conservação, você faz. Você pede, sei lá, você pede a penhora. A penhora não vai se satisfazer automaticamente. Ou o arresto. E bem? Ou um sequestro. Você vai guardar para depois satisfazer. Você pode pedir uma caução desse arresto. Vai que perece. Vai que dá um chabu. Ela é cautelar. Tá? Bom, existe aqui a mesma lógica usada na execução provisória para que se conceda as cauções. Tá bom, pessoal? E o juiz deve observar a necessidade da caução tanto no momento da concessão, que é a regra do artigo 300, parágrafo 1º, que fala concessão, quanto no momento da efetivação. E no momento da efetivação, isso não está colocado expressamente. O artigo 300, parágrafo 1º fala de concessão. Não é que a gente tira a possibilidade dele aplicar a caução como medida de contracautela na efetivação da cláusula genérica do artigo 297, que a gente já viu, que fala das medidas
de efetivação podem ser quaisquer uma apta a gerar a efetivação. Existe um rol atípico, existe uma cláusula aberta de atipicidade. O juiz pode entrar na caução para efetivação também, tá bom? Baseado no 297. Bom, eu acho que a gente já está quase no fim. Eu só vou tratar aqui do nosso horário da dispensa do hipossuficiente econômico, tá bom? A caução, isso está no fim, parágrafo 1º, pode ser dispensada se a parte for hipossuficiente econômica e não tiver condição de prestar a caução. Por que essa regra, pessoal? Essa regra aqui é um juízo de proporcionalidade feito pelo legislador, um juízo de proporcionalidade estático, portanto, que leva em consideração que se você for hipossuficiente, não tiver a condição de prestar caução, mas a efetividade da sua tutela antecipada puder causar dano na outra parte, ou seja, puder idealmente subsumir a hipótese que seria necessário para uma parte que não é hipossuficiente a concessão da caução, exigir a caução mesmo assim de quem não pode a prestar é retirar a análise do judiciário, é subtrair a possibilidade dessa pessoa levar uma ameaça de direito ao judiciário. Ou seja, seria um entrave ao acesso à jurisdição no que diz respeito à ameaça ao direito. Certo? Como a gente bem viu, é da onde a gente tira a proteção constitucionalizada da tutela provisória. Nada mais é, então, do que uma ponderação para que se possa fazer valer a efetividade. Certo? Óbvio, né, pessoal, que o cara tem que ter essa caução, mas ele tem que ter também os outros requisitos da tutela provisória. Então ele tem que ter o fumus, tem que ter o perigo, e se for gerar dano mesmo assim, tem que dar a caução. Então a dispensa por hipossuficiente não é, então o cara vai poder fazer a festa da jabuticaba. Não, ele tem que ter os outros dois requisitos. Por isso que é uma ponderação válida, tá bom? Fernando, quando é que a gente está aí de tempo? Tem 20 minutos ainda. Então a gente vai tocar o barco. Tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Vamos finalmente tratar do procedimento. Essas regras que a gente tratou até agora, eu bem disse, recapitulo. A gente falou que hoje teve uma modificação dos requisitos da tutela cautelar e da tutela antecipada quando a gente fala de tutela provisória de urgência, certo? Isso inclusive gerava uma facilitação no que diz respeito à fugibilidade, superando vários entraves doutrinários e jurisprudenciais que aconteciam sob a vigência do Código Antigo, tá bom? Aí ficou tranquilo, certo? Agora, não sei se vocês lembram que eu falei que ainda existia, do ponto de vista da diferenciação, uma importância entre a distinção da tutela cautelar para a tutela antecipada, que diz respeito exatamente ao procedimento, quando requerido em caráter antecedente, por conta das consequências que podem advir em um caso e as consequências que podem advir em outro. Vamos tratar primeiro da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. A gente já falou o que é uma tutela requerida em caráter antecedente. É aquela requerida quando os requisitos de urgência e perigo são concomitantes à ação, certo? Ou, inclusive, anteriores. Se ele for concomitante à ação, a gente tem duas possibilidades, gente. A gente pode entrar com a petição inicial e fazer como capítulo da petição inicial um pedido de tutela antecipada antecedente, tá? E aí, como é uma petição inicial, a gente vai ter que seguir todos os requisitos do 319 e como a gente vai estar instrumentalizando um pedido de tutela definitiva, a gente vai ter que trazer todos os elementos robustos para que o juiz possa, então, traçar qual que vai ser a atividade probatória a ser produzida para a formação de uma cognição exauriente em cima daquilo que a gente falou e daquilo que o réu vai falar, tá bom? Então é uma petição inicial mais trabalhosa. Se esse perigo for, então, concomitante e tiver muita urgência, a gente é facultado agora entrar com a tutela antecipada antecedente. E o que vai ser essa tutela antecipada antecedente? Como é que ela vai acontecer? O pedido dela. O pedido dela vai ser feito por uma mini petição. Vamos ver o que seria essa mini petição. Bom, está no 303. Só para situar vocês,
a tutela antecipada em caráter antecedente está regulada no 303 e 304. A petição inicial dessa tutela antecipada em caráter antecedente vai precisar dos seguintes elementos: requerimento da tutela antecipada. Ele está no 300 caput. Toda tutela, em tese, tem que ser requerida. A gente vai entrar na discussão a respeito da concessão de ofício. Mas numa tutela antecedente, o juiz, não existe nem a relação dele com a parte. Seria até possível, ainda que se admita pensar em tutela de ofício, estranho pensar em tutela de ofício antecedente. Seria uma iniciação do próprio processo pelo juiz, né? Então, requerimento. 300 caput. Indicação do pedido de tutela final. 303 caput. A gente precisa pedir esse procedimento antecedente. Tá bom? Aliás, a gente precisa indicar esse procedimento antecedente, além de pedir ele, a tutela final. Esses dois requisitos estão no 300 caput, e tem outro requisito que também está no 300 caput, que é a exposição da lide, do direito que se busca efetivar e do direito e do perigo da demanda, aliás. Isso tudo está no 300 caput. Vamos ler esse 300 caput, então? Vamos lá. 303, aliás. Eu botei 300 a 303, pessoal, desculpa. Bom, nos casos em que a urgência for contemporânea para a postura da ação, portanto, para antecedente, como eu falei, a petição pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido da tutela final. Os primeiros dois requisitos que eu coloquei para a gente. Com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo do dano, do risco do resultado útil do processo. Aqui a gente já vê uma primeira vantagem nesse pedido, que é a possibilidade de exposição sumária do pedido e da causa de pedir da tutela principal. Dois elementos da ação. Coisa muito importante, hein? É uma baita vantagem você poder expor isso sumariamente. Porque às vezes a tutela final é uma tutela que vai demandar realmente uma investigação sobre fatos complexos, né? Fatos que demoram para você montar uma petição boa. Tudo bem? Então, essa vantagem, se o risco for urgente, de você poder indicar sumariamente do que você vai tratar numa tutela final, eu considero uma vantagem boa. Tá bom? Vamos lá. Outros requisitos, aqui espalhados. Indicação do valor da causa, levando em conta o pedido de tutela final. Artigo 303, parágrafo 4º. Tá 300, é 303, pessoal. É mal. O que fala? Na petição inicial, que se refere ao caput desse artigo 303, o autor terá de indicar o valor da causa que deve levar em consideração o pedido de tutela final. Tá bom? O que mais vai ter que constar dessa petição inicial? A indicação expressa de que ele pretende se valer desse procedimento antecedente. Tá bom? E quais vão ser as consequências de mostrar que você pretende se valer desse procedimento antecedente? A própria aplicação do procedimento. Portanto, a petição inicial pode ser apresentada de uma maneira mais sucinta e a possibilidade dessa tutela, uma vez deferida e preenchidos os pressupostos para que ela possa ser estabilizada, ela se estabilize e se protraia no tempo. Bom? Agora, vou falar disso mais pra frente. Tudo bem esses requisitos? Deu para ver que é uma petição mais simples mesmo, né? Existe uma vantagem efetiva em se pedir uma tutela antecedente ou em se pedir uma tutela antecedente já junto com a antecipação da tutela. Vamos continuar então. Não concedida a tutela vai ter uma consequência, procedimental inclusive. Concedida é o que interessa. Não concedida, o que acontece? Parágrafo 6º do 303. Não concedida, ou caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial. Por que a emenda? Porque ela foi feita com a exposição sumária de dois dos elementos da ação. Em 5 dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução no mérito. Tá bom? Isso significa que eu não vou poder, depois desses 5 dias, entrar com a ação que eu entraria principal? Não. Tá bom?
Mas se eu quiser me aproveitar disso e não recolher custas, porque tem um parágrafo segundo ou primeiro aqui que fala, parágrafo terceiro, vai falar que o aditamento a que se refere ao inciso primeiro do parágrafo primeiro, mas aqui a gente pode interpretar extensivamente o parágrafo 6º desse artigo, dar-se-á nos mesmos autos sem incidência de novas custas. Tem essa vantagem, né? A gente já pagou as custas sobre o valor da causa original, não tem por que pagar as custas de novo. Já está ali. Essa é uma vantagem. Vamos lá, então. Indeferido acontece isso. Ou você adita em 5 dias e aí vai seguir o procedimento normal. E aí, seguindo esse procedimento normal, posso pedir tutela antecipada de novo? Posso. A gente viu que pelo artigo 296 a gente pode pedir inauguralmente, pode ser revogada a qualquer tempo, tá bom? Beleza. Então é isso. Vai seguir o procedimento comum. Agora, deferida a tutela antecedente, o juiz deverá tomar as medidas do parágrafo 1º. Quais sejam? São 3 incisos que eu fiz uma compensação aqui, um compêndio, uma condensação em 2. O primeiro é intimar o autor para que adite a PI no prazo de 15 dias. Tá bom? O segundo, citar e intimar o réu para que compareça à audiência de mediação ou conciliação, somente depois da qual, caso não se obtenha a autocomposição, começará a correr o prazo para a contestação. Aqui é aquela referência expressa nos incisos 2 e 3, nos artigos 334 e 335. Vocês já tiveram aula sobre isso, né? Contestação, audiência de conciliação, papapá. É isso. Vai ser citado para comparecer nessa audiência e tal. Paulo, por que tem 2 prazos? Essa é uma polêmica que a gente vai entrar. Bom, o prazo lá é para que você adite para que comece, sem que ela tenha sido deferida. Ou seja, lá o prazo pode ser considerado diferente, porque não vai ter prejuízo nenhum para ninguém. Você não teve e acabou. Agora aqui, está levando em consideração que a tutela foi deferida. Ela está começando a surtir efeitos. Então você não pode, a intenção é que, se ela não for tender a efetividade, ela não se mantenha sem que tenha a instauração da lide principal e sem que o réu possa, ao fim e ao cabo, decidir qual que vai ser a estratégia processual dele. O pedido e a causa de pedir foram expostos sumariamente. A defesa do cara fica capenga. Então você tem um prazo aqui de 15 dias para que você tenha prazo razoável para expor a sua lide principal, precisa ser um negócio bem feito, mas existe um prazo porque o cara está ali sofrendo as consequências da efetivação dessa tutela sem nem ter sido citado. De repente baixa o oficial da justiça lá, como se fosse com um zap no truco, assim na testa do cara. Tutela antecipada antecedente, cara. O cara fica atordoado ali, ele nem sabe de onde vem o tiro. Você precisa aditar essa demanda para que ele possa responder. Precisa ter um prazo para isso. Enquanto isso, a tutela está lá. Então, mas aí é um prazo maior, né? É um prazo maior exatamente porque você tem que fazer uma defesa, uma petição inicial boa. Esse prazo de 5 dias, se você não quiser fazer o aditamento nesse prazo de 5 dias, você não tem a consequência de não poder entrar com a ação de novo. Aqui, se por um lado você está tendo a efetivação da tutela, por outro lado, se você não aditar, o processo vai ser extinto sem resolução de mérito. E você vai perder ao efeito da antecipação da tutela. Existe um efeito negativo no caso de indeferimento para aquele que é beneficiário também. Por isso o prazo é maior. Vamos lá. Caminhando para o fim. Esse editamento é feito nos mesmos autos sem novas custas, é o parágrafo 3º que eu já falei. E caso o autor não adite, o processo será extinto sem resolução de mérito. Parágrafo 2º do 303. Atitudes do réu diante do deferimento. Ele pode impugnar a decisão, que o artigo 304 fala em recurso, e aí o procedimento comum segue normalmente. Vai seguir a fase instrutória, fazer as outras fases do procedimento, sem que nada de diferente ocorra. Só vai ter uma tutela deferida naquele processo, tudo bem? Mas vai seguir normalmente contestação, produção de provas e etc. Agora, abre-se a possibilidade do fenômeno
da estabilização dos efeitos da tutela antecipada antecedente. E essa é uma grande novidade do código. A primeira discussão que se tem nesse campo aqui, que a gente vai tratar dela, é que essa inércia que possibilite a estabilização desses efeitos está colocada no artigo 304, caput dele. O que o artigo 304 vai falar no caput? A tutela antecipada concedida nos termos do 303, ou seja, aquela antecedente, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Vale recurso. E o recurso aqui é o agravo de instrumento. A leitura literal, fria, desse artigo 304, coloca como pressuposto o agravo de instrumento. Tá bom? Se ele não agravar, estaria estabilizada essa tutela. Tem mais um tempo aí, Fernando? Já vai acabar a bateria? Tem? Vocês precisam ir embora agora? A gente pode terminar essa aula na próxima. Que horas são? Ó, eu acabo aqui por... Querem acabar agora? Você acaba em quantos minutos? Ah, vai demorar um pouco. Então a gente continua na próxima aula. Boa noite, pessoal.